Boa noite. Todos muito bem-vindos novamente à nossa casa. Não preciso nem falar que é uma alegria recebê-los. Ontem nós ficamos muito felizes, nós viemos lugar aqui, faltou cadeira, gente. Faltou cadeira. E isso nos fala ao coração. É engraçado, hoje eu estava pensando, na casa espírita, no seu papel, enquanto lugar que a gente trabalhar, o espiritual, essa dimensão tão esquecida da gente, né? Porque no final do ano a gente pensa assim, faz um balanço. Ah, consegui pagar minha conta, ano que vem quero fazer tanto boleto. Ah, meu filho vai. Ah, minha filha, meu casamento, minha casa, está fazendo uma reforminha ali. E muitas vezes passa batido aqui dentro. Talvez a reforma que a gente deva fazer aqui dentro. Talvez olhar, se encarar, assim, dizer assim, mas o que mesmo eu melhorei no ano que passou? Qual é o meu novo propósito para o ano que se inicia? E me veio como resposta ontem a casa cheia. Poxa vida, né? As pessoas pararam para pensar e estão elegendo também trabalhar no espírito. Quando eu falo em trabalhar no espírito, eu também penso que isso fala de amor, de compromisso com o outro, de compromisso com a construção de uma sociedade melhor, com perdão para comigo, aquilo que eu cometi, porque eu sou falível, porque eu estou aqui para aprender, perdão para com os outros, porque isso vai aproximar. E é assim que a nossa caminhada tem que ser, ainda e sendo. A nossa matéria-prima para aperfeiçoar o espírito é a relação com o outro. E toda vez que a gente se olha, a gente olha tantos dados, e são neles que a gente tem que trabalhar para crescer. Então, por isso é muito bom tê-los aqui conosco, querendo aprender e querendo ensinar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir agora, então, vocês já viram a agenda que passou aqui. Hoje é um dia de trabalho muito importante para a nossa casa, porque nos fala, primeiro, da benevolência do alto, que através do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Fritz, trazem essa oportunidade de um acalanto, de um tratamento, de uma cirurgia para o nosso espírito. Muita gente já sabe, mas não quer mais a gente falar, não é? Que a doença se manifesta primeiro nesse nosso corpo espiritual. Nesse corpo que dá a ligação entre o espírito e a matéria. A matéria e o espírito. É ali que a doença é forjada, para depois se materializar. Então, quando a gente fala em tratamento e cirurgia, é nessa parte que ela vai acontecer. Conforme a nossa fé, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa vibração no amor. E quando nós mudamos a nossa vibração, tudo é possível. As coisas ficam muito mais leves, nós somos muito mais receptivos. Então eu vou convidar todos agora a sintonizar com o bem maior. E para você que está em casa, se prepare, porque hoje à noite o tratamento de cirurgia espiritual à distância, aqui pelo Facebook, e também presencial. Então já deixa a garrafinha d'água separada, porque é nela que o fluido curativo vai ser colocado para os assistentes da espiritualidade maior. Procura um lugar tranquilo, calmo. Lembra que depois você fica nesse lugar em oração, procura dormir cedo, procura não entrar em nenhuma contenda, em nenhuma discussão, foca no teu tratamento. E que todos possam vibrar por todos aqueles que precisam, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão angustiados, porque é nessa corrente do bem que a gente fica na psicosfera de amor. E essa psicosfera, ela é curativa, porque emanamos energia boa. E quando emanamos energia boa, também abrimos para que a espiritualidade maior, o seu amor infinito, pela permissão do Pai, possa atuar. Então vamos relaxar um pouquinho e vamos evocar nosso amado mestre e amigo Jesus, aos queridos mentores da nossa casa. Diante de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome.
Vamos pedir a proteção para o trabalho desta noite, que os bons espíritos possam envolver a todos nós, trazer esclarecimento, consolo, paz. Que os fluidos curadores cheguem a cada um, limpando não apenas nossas mentes, mas também a nossa doença e fortalecendo nossos corações. Que assim seja. Convido a todos para o Pai Nosso. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Antes de começarmos efetivamente o tratamento à distância, eu convido a todos a ouvir. Ouvir com o ouvido da razão, ouvir com o ouvido que nos faz prover mudanças aqui dentro, para a compreensão daquilo que Jesus nos falou. Um texto bem pequenininho, mas ele discute, não cabe uma palestra sobre. E olhai por vós. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós em improviso aquele dia. Chega de pensar só na matéria, de alimentar a carne, de alimentar o que nos faz bem na ilusão. Porque a gente não sabe quando é que vai chegar o dia do juízo final. Que afinal de contas é o dia em que a gente vai olhar para tudo aquilo, nosso contrato antes de vir, e saber o que realmente nós fizemos para caminhar, para evoluir. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os mares do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama, desesperado, por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muito certo. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada um. Vamos começar com essa reflexão. Vamos levar nossos corações, fazer a nossa oração interna, nos mantermos na fé e na esperança, porque a gente sabe que não está sozinho. Roberto, por favor.
Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nosso amigo Cabelo, gestor da tecnologia, seja bem-vindo de volta outra vez à casa de vocês. E vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos reunidos em seu nome e de podermos, de alguma maneira, contribuirmos e fazer o nosso melhor. Hoje a gente vai passar um pequeno vídeo hoje, bem pequenininho, falando do que é a cirurgia espirituais e alguns mitos que geralmente as pessoas falam sem conhecimento. Então a gente vai exibir aqui agora. Então, meus irmãos, isso aí é alguns pequenos mitos, né? E a gente, olhando esse vídeo, ele vai nos falar realmente que é a verdadeira realidade que nos acontece. Como diz a cirurgia espiritual, ela é realizada no nosso corpo espiritual. Quando você deita na maca, com o pensamento em Jesus, o seu perispírito ele se projeta no plano espiritual. É onde os médicos espirituais vão trabalharem na verdadeira causa da doença. Porque toda doença tem uma causa, e a causa reside no seu corpo espiritual, onde é a verdadeira vida, vida real. E o nosso corpo físico, somente, é a consequência. Ele funciona como um mata-borrão, chupando essas energias, imperfeições, essas doenças que estão no seu corpo espiritual, devido às a sua maneira de viver, devido à sua conduta em encarnações passadas, em vidas passadas, ou mesmo nessa presente vida, como se diz, com seus pensamentos, com seus sentimentos, todos eles, de acordo com aquilo que você pensa, você vai se conectar por sintonia, por afinidade, aquelas energias ao qual você está pensando. Então é por isso que é super importante que nós possamos ter pensamentos no bem, pensamentos positivos, pensamentos de esperança, de auxílio ao próximo, afastando do nosso coração todo rancor, toda raiva, todo egoísmo, orgulho, vaidade, entre outras mazelas. Então é importante que a gente saiba que a cirurgia espiritual ela é realizada no seu corpo espiritual e que ela é uma complementação daqueles que estão em tratamento com o médico da terra, com aquele seu médico. É uma complementação somente. Então você deve sim sempre seguir a orientação do seu médico, tomar a medicação com o médico que passa para você, enfim, somente parar o seu tratamento com o médico material quando ele dá alta, quando ele achar que não é mais necessário. Mas caso contrário,
você deve continuar o seu tratamento, jamais parar o tratamento com médico material para ficar somente com a cirurgia espiritual, tendo na consciência que a cirurgia espiritual é uma complementação do tratamento médico dos nossos irmãos que estudaram, que têm a capacidade, que se formaram, que conhecem bem a fundo o seu corpo físico, suas consequências. Então eles tratam das consequências, enquanto a espiritualidade, os médicos espirituais vão tratar da verdadeira causa que está no seu perispírito. Mas aqui eu vou dar uma pequena mensagem a respeito de Jesus. Alguém bate a sua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus. Pode ser que neste momento você se encontre exausto pelo sofrimento, repensando em entregar os pontos. Pode ser que esteja cansado de médicos, remédios e cirurgias. Pode ser que tenha acabado de receber um diagnóstico de uma doença incurável, achando que a única coisa que lhe resta é dar fim à própria vida. Pare e espere por um minuto apenas. Alguém bate à sua porta. Alguém quer entrar para estar ao seu lado, dialogar com você. É Jesus que o visita, pois sabe dos seus sofrimentos e deseja ajudá-lo. Ele lhe faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Cristo, como grande médico das nossas almas, oferece-nos alívio para o cansaço e o desespero. É disso que precisamos para continuar vivendo. Uma trégua em meio às lutas do caminho. O alívio nos permite recuperar as forças e continuar a marcha com mais confiança, na certeza da vitória que nos aguarda se não desistirmos, se prosseguirmos. Jesus prometeu aliviar o peso das nossas aflições. Ele cumpre sua promessa. Ele tem feito isso todos os dias de nossa vida. Milhares de vezes, em todas as partes do mundo, e fará o mesmo por você nesse instante. Mas, para receber esse amparo, precisamos ir ao encontro dele. Eis o convite: vinde a mim. E ter com Jesus não se resume em procurá-lo em algum templo religioso. É abrir-se para a possibilidade de encontrar o Nazareno. É acreditar que ele deseja ampará-lo. O Mestre bate a porta do seu coração. Ele tem 1000 modos para fazer isso. Quem sabe, esse singelo livro, essa singela mensagem, não foi a forma que ele encontrou para dizer: olha, estou aqui, não temas, sou eu. E quando aceitamos o convite de Jesus, precisamos saber como iremos a esse encontro. Como pretendemos encontrar alguém especial ou muito importante? Geralmente nós usamos o nosso melhor vestimento, escolhemos a nossa melhor roupa. É para encontrar Jesus, com que vestimento nos apresentaremos? Será que iremos vestidos de arrogância? Será que levaremos na mala os nossos rancores? Porventura chegaremos diante do Mestre, mostrando todo o nosso azedume? Aproveitaremos o encontro para listar nossas críticas e reclamações? Mostraríamos todos os nossos preconceitos? Exibiríamos a nossa descrença? Ir ao encontro de Jesus é uma viagem
em que a bagagem das nossas mesquinharias precisa ser deixada para trás. Somente assim encontraremos o alívio prometido. É preciso, meus irmãos, que nós, que estamos passando por esses momentos de dores, dificuldades, aflições, nós que sentimos no fundo do nosso eu as angústias, as dificuldades, que somos tomados por essa doença de fundo difícil de cura. Quando nós recebemos o diagnóstico que você tem um câncer, já com metástases, digo câncer porque é um mal do século, onde a grande porcentagem das pessoas que sejam acometidas por essa doença é muito grande. E como sempre dizemos, é difícil uma família, um bom conhecido que não esteja com alguém na família, ou algum conhecido que está passando por essa doença. E como sempre dizemos, quando alguém do seu lar, do seu círculo de amizade, do seu círculo familiar, do seu ente querido fica doente, toda a família em torno também adoece. Então esse é um momento de prova muito grande que nós estamos passando através das expiações, através das doenças. Todos nós adoecemos de ver o nosso ente querido, a pessoa a quem amamos, passando por dores mil, por dificuldades. Mas é nesse momento em que nós devemos lembrar de Jesus, que disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, todos vós que achais doentes, que eu vos aliviarei. Jesus, o médico dos médicos, o médico das almas, nos traz o remédio certo para nossas angústias, nossas aflições e nossas dores. Esse remédio se chama fé, confiança e esperança. Porque a esperança tem que ser a última que morre. A esperança tem que sempre prevalecer. Porque Jesus nos disse que para Ele não há doença incurável. Basta que nós mantenhamos aquela fé, mantenhamos aquele amor, a humildade e a simplicidade, e roguemos nesse instante em que iniciamos a nossa vibração de cura, de cirurgias espirituais, desse momento único em nossas vidas, que os nossos irmãos que se encontram nos seus lares, já acomodados, numa posição confortável, já colocaram a sua garrafa d'água, a sua jarra, o mesmo copo, para que os médicos espirituais, o Dr. Bezerra de Menezes, possa espargir sobre esse vasilhame o remédio certo e necessário que você necessita, que você precisa. Então, que nesse instante, de almas entrelaçadas, nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos mentalizar Jesus, nós vamos mentalizar Jesus ao nosso lado nesse instante. Ele se encontra no seu lar, no seu lado, prestando atenção e ouvindo tudo aquilo que você quer dizer a Ele. Ele está ao seu lado, Ele olha com aquele olhar amoroso, cheio de paz, aquele olhar que nos fortalece, que nos traz a certeza e a segurança da tua presença, desse amor que nos envolve nesse instante. Então nós vamos nesse instante, queridos irmãos, cada um
com seu pensamento de amor e de humildade. Você vai pedir a misericórdia divina, sem nada exigir, mas com muita humildade, abrindo seu coração, a sua mente. Você vai conversar com Jesus. Você vai colocar a Ele todas as suas dificuldades, as suas aflições, as suas angústias. Você vai abrir o seu coração e vai dizer a Ele da tua fé, da sua esperança, que nessa tarde e noite bendita possa receber esse auxílio através das cirurgias espirituais, pelo nosso querido benfeitor espiritual, de sua equipe, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, dos humildes, que já se encontra, juntamente com toda a sua equipe médica e cirurgiões espirituais no seu lar, que já se preparam para iniciar esse tratamento de cirurgia espiritual à distância. Mas é preciso que você, meu irmão, que você realmente queira a cura, que você realmente queira alcançar essa dádiva maravilhosa que vem de Deus, que vem de Jesus. E para isso é preciso que você tenha consciência da responsabilidade do seu pedido, da sua súplica à nossa Mãe Santíssima, para alcançar a cura que você deseja, o alívio, o lenitivo para as suas dores. É preciso que você tenha consciência que toda doença é a cura do seu verdadeiro corpo, que é o corpo espiritual, o seu perispírito, este que sobrevive após a morte do seu corpo físico. É preciso que você tenha consciência, meu irmão, que você tenha que mudar os seus pensamentos, que essa doença que te chama a atenção, essa doença que se manifestou no seu corpo físico, ela é proveniente do seu corpo espiritual, onde se localiza a verdadeira causa das doenças. Pela sua maneira de viver, pela sua conduta, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, atraindo, vibrando energias negativas, sintonizando com as mentes enfermas, sintonizando com esses fluidos deletéricos, ocasionando esse desequilíbrio, essa desorganização das suas células espirituais, do seu corpo espiritual, com isso ocasionando as doenças e as dificuldades que você está passando. Mas nesse instante em que nós, com esta fé inabalável nos desejos de Deus, rogando a Jesus, médico dos médicos, Senhor Jesus, mestre amigo, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, ajudai nesse instante a cada um desses irmãos que com muita fé, com muita humildade, estão pedindo a Ti. Senhor, possa ajudá-los a vencer essa batalha tão difícil contra a doença que o nosso irmão está passando nesse instante. Ajudai a cada um desses irmãos, Senhor, fortalecendo a Tua vontade, fortalecendo o Teu desejo sincero, humilde, aumentando a sua esperança, a tua fé e a confiança, para que assim eles possam, com essa esperança em Ti, Senhor, receberem tudo aquilo de bom que necessitam, que precisam, para que possam se levantar
para que possa se robustecer de fé, de confiança, de saberem que não estão sozinhos, de saberem que Jesus ali está ao lado de cada um desses irmãos, e que Ele ouve os seus pensamentos, a sua súplica, essa súplica bendita, ao qual você pede humildemente cura. Mas, meus irmãos, não se esqueçam que é preciso que vocês peçam com humildade, com fé e com esperança, que vocês se lembrem que toda cura é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Que você se lembre que você está passando por essa dificuldade, por essa doença, todas elas inerentes à sua evolução espiritual, que você não é vítima, que você não está passando por uma injustiça, que você não está passando por aquilo que não deveria passar. Ao contrário, embora hoje você, pela bendita oportunidade da reencarnação, ao qual nós sofremos uma espécie de amnésia, ao qual nós sofremos o esquecimento do nosso passado, nós temos ciência do nosso projeto kármico, em que determinada época da nossa vida nós iríamos passar por uma doença, nós iremos sofrer as dores, as aflições de ter o nosso corpo ser acometido por essa doença que você está passando. Essa doença, meu irmão, que você está passando, para o seu progresso espiritual, é para que você cure definitivamente o seu corpo espiritual, e esse corpo curando pela tua fé, pelo seu merecimento que todos nós temos, mas cada um no seu tempo, cada um de acordo com o projeto encarnatório, cada um que tem o seu tempo certo de ter a cura, o alívio e o lenitivo da sua doença. Que você continue perseverando com paciência, com aceitação, com humildade, com renúncia. Que você, a partir do momento em que você tem essa aceitação, que você se coloca sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando a sua doença, mas lutando sim, em busca de todos os recursos que a medicina terrena oferece, em busca de todos os recursos que a medicina espiritual completa, uma complementação da medicina terrena. Você deve buscar sim. Você deve ir atrás da sua cura. Você deve lutar para alcançar a dádiva da cura da doença pela qual você está passando. Devemos ter uma fé ativa, devemos ter uma fé, aquela fé que nos dá a força, aquela fé que aumentada cada vez mais, porque você sabe que você não está sozinho e que você deve continuar perseverando, pedir a Jesus forças para quando sentir fraquejar, quando sentir desanimar, cabisbaixo, aflitivo, que você procure sintonizar com Jesus, com a nossa Mãe Santíssima, aumentando o seu padrão espiritual,
pedindo a Jesus forças, coragem, para que esses pensamentos sejam afastados definitivamente da sua mente, que você consiga alçar um plano elevado de vibrações, para se sintonizar com as altas esferas espirituais, sintonizar com os mensageiros de Jesus, para que você continue recebendo as energias necessárias de coragem, de perseverança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, para vencer as suas dificuldades. E assim, meus irmãos, quando você realmente deseja a cura, quando você realmente toma ciência da necessidade que você tenha de mudar a sua conduta, mudar os seus pensamentos, a partir do momento que você, meu irmão, com a consciência dos erros do passado, na consciência que você tem de que realmente você andou tão longe do Mestre Jesus, tão longe do seu Evangelho, cometeu tantos delícias, prejudicou tantos irmãos, com a sede do poder, com a sede de ter, com a sede da ganância, de querer cada vez mais. Então, meu irmão, é nesses instantes em que se faz importante que você, reconhecendo as suas dificuldades, em que você reconhece que realmente você andou longe de Jesus, longe do teu evangelho de amor, longe da caridade, da paciência, da humildade, cultivando somente o orgulho, a prepotência, a ambição descabida, entre todos e tantos males que te afligem, que fizeram com que funcionasse como um gatilho para que essas energias deletéricas que já se encontravam nas matrizes do seu corpo espiritual, no seu perispírito, encontrasse um ambiente propício para que pudesse se manifestar através das doenças, das energias, no seu corpo espiritual, e a mesma pudesse ser plasmadas, materializada no seu corpo físico pelos seus delícias. Mas a partir do momento em que você, com sinceridade, com amor, reconhece os delícias, reconhece quanto andou tão longe de Jesus, e que você volta com simplicidade e com humildade, e que você pede a Jesus, que você pede a nossa Mãe Santíssima, que você pede ao seu mentor espiritual, ao seu anjo tutelar, as forças, as energias, para que você possa mudar a sua maneira de viver e de agir, para que você possa encontrar, sim, nos ensinamentos de Jesus, o direcionamento para uma nova vida, para uma nova maneira de viver, viver no amor, viver na compreensão, na tolerância, na caridade, na simplicidade, para que você, a partir desse momento, como um homem novo, possa se crescer no amor, no entendimento, e nos estender as mãos através da caridade, da humildade e de socorrer aqueles que precisam, que necessitam. Nunca é tarde, meus irmãos. O Pai sempre nos dá novas oportunidades. O Pai sempre esteve ao nosso lado. Jesus ali se encontra ao seu lado, esperando quando você
ou procurasse, quando você realmente, com sinceridade, reconhecendo as suas mazelas, as suas dificuldades, voltasse e pedisse ao Mestre a ajuda que você precisa. E o Pai, ao ouvir o seu chamamento, a sua súplica, a misericórdia divina, o auxílio sincero, humilde, Ele está ali ao seu lado. Então, que nesse instante, meus irmãos queridos, que vocês possam, com esta fé inabalável nos desígnios de Deus, colocar a sua mão sobre o local onde se encontra a doença, ou mesmo se você sente dor em todo o seu organismo, coloque as suas mãos sobre o seu coração e com muita humildade e simplicidade e com fé inabalável, peça a Jesus nesse instante, peça a misericórdia divina, tudo aquilo de bom que você ouve. Se coloque nessa posição de simplicidade e de humildade. E que o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e toda a equipe médica, enfermeiros, irmãos que trabalham em nome de Jesus, possam promover as cirurgias espirituais que você necessita nesse instante, desmaterializando todos os seus tumores cancerígenos, todas as células neoplásicas, todas as neoplasias, todas as metástases, seja qual órgão estiver afetado por alguma doença, que nesse instante, através das cirurgias espirituais e do seu corpo espiritual, nossos queridos médicos, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, possam promover essas cirurgias espirituais para que você possa realmente ser atendido na sua súplica ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior. Que você possa nesse instante, meu irmão, cheio de gratidão, de almas entrelaçadas, enternecidas, de joelhos espirituais, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, e toda a equipe médica, de médicos, cirurgiões, a todos aqueles que fazem parte dessa imensa falange de trabalhadores do Mestre Jesus. Agradecer a presença amiga e salutar de toda a equipe médica do nosso Hospital Esperança, o anexo sobre a egrégora da nossa casa. Essa infinidade, quantidade de espíritos desencarnados que se encontram internados no Hospital Esperança, que estão participando desse tratamento. A esses irmãos, filhos queridos, continue acreditando no bem maior, continue orando, continue se preparando para dias melhores e se enche de gratidão pela oportunidade bendita de vocês forem socorridos e estarem nesse hospital, no nosso Hospital Esperança. Agradecendo a Eurípides de Barçanufo, o fundador desse hospital, a nossa irmã Maria Modesta Bravo, entre todos os outros benfeitores que trabalham, socorrendo e amparando. Agradecendo, Senhor, pelas dádivas que o Senhor derramou nessa tarde para todos os nossos irmãos que com muita fé e humildade suplicaram a misericórdia divina, a cura para as suas doenças. E continuemos vibrando, continuamos acreditando sempre num bem maior. E tenham a certeza que nesta tarde e noite, mais uma vez,
Jesus, através da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, esteve no seu lado, ao seu lado, atendendo a sua solicitação, a sua súplica, e cobrindo a cada um de vocês com muita paz, com muito amor, vos fortalecendo para que possam continuar em frente, para que possam continuar amando, perdoando quantas vezes forem necessárias. Fé inabalável dos desígnios de Deus. Esperança. Esperança sempre. Porque Jesus, o nosso divino modelo, está ao seu lado. A nossa Mãe Santíssima, com seu manto de luz, abençoe e ampare cada um de vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, nossa Mãe Santíssima. Obrigado ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, toda a equipe médica. Obrigado, Senhor. Que nós possamos fazer por nós, de merecermos essa misericórdia, esse amparo divinal que o Senhor nos dispensou mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. E assim seja. Em teu nome, encerramos o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância. Muita paz, muita luz.